Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Estamos fazendo uma sequência, Teologia Bíblica da Família, é o tema da nossa escola bíblica dominical em 2025, Teologia Bíblica da Família. E hoje falaremos sobre os fundamentos da família. Em uma geração em que os fundamentos estão sendo desconstruídos, nós precisamos retornar aos fundamentos, às origens. Então, nós vamos iniciar aí com o texto de Gênesis. Eu convido você a acompanhar a leitura comigo do versículo 26 em diante, que fala da criação do homem, a criação do homem. Então vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Nós vamos, nesse momento, orar, e eu convido você a fazer isso juntamente comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor venha abençoar esta aula, que o Senhor venha usar a minha vida pela tua graça, tua misericórdia, visto que, Senhor, não tenho nada de mim mesmo a oferecer a ninguém, a não ser aquilo que o Senhor pode graciosamente nos dar nessa manhã. Por isso, eu peço que renove as minhas forças, a minha saúde, que o Senhor usa-me, Senhor, para transmitir a Tua palavra, que eu possa explanar de uma forma que seja agradável a Ti, e que o Senhor venha dar entendimento e compreensão àqueles que estão ouvindo, e um espírito disposto a obedecer. Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem se assentar. Você que está acompanhando no vídeo, tenha um pouco de paciência, eu estou com um problema aqui no tablet, e eu vou estar acompanhando com vocês aqui no slide, ok? Bom, Teologia Bíblica da Família, fizemos a leitura do texto de Gênesis, capítulo 1, 26 a 28, eu tenho em minhas mãos a versão Almeida Revista e Atualizada, talvez você tenha uma versão um pouco diferente, mas precisamos confiar nas versões em português, obviamente, as mais tradicionais, a ARA, a Almeida Revista Corrigida e principalmente a Almeida Corrigida Fiel, que é uma versão bem antiga e também muito boa. Nós utilizamos aqui na igreja a Almeida Revista e Atualizada, porque cremos que atende às necessidades da igreja e não foge do texto original. Bom, posto isso, fica uma pergunta aqui para você pensar. Qual o significado da vida? Qual o significado da vida? Por que você existe? Por que você existe, irmã Alexandra? Para a glória de Deus. Caramba, ela veio com o pé no peito, arrebentou já tudo, é isso aí. Para a glória de Deus. É isso mesmo. Nós existimos para a glória de Deus. Tá? Isso aí é fundamental, inquestionável. Tá? E qual o significado, então, da vida? Né? Glorificar a Deus. Agora, como fazer isso? Aí é que está a questão.
como glorificarmos ao Senhor através das nossas vidas. Estamos em uma época em que os pressupostos bíblicos estão sendo descartados. Infelizmente, a época de hoje é uma época extremamente relativista, onde não há verdade e não existem absolutos. Quando nós falamos de verdades e coisas absolutas, isso muitas vezes causa ojeriza em alguns. Mas nós precisamos entender, porque estamos cheios de famílias sem rumo, porque desconhecem o propósito de Deus para as suas vidas e muito menos como alcançar este alvo. Então, nós encontramos famílias totalmente desorientadas. Como pastores, um dos problemas, ou melhor, é o problema que mais vemos em gabinetes, são problemas conjugais, problemas de divórcio, de criação de filhos, de casamentos desfeitos, recasamentos, enfim, pessoas completamente sem rumo, sem saber o que fazer, sem saber, chegam na meia-idade, vamos assim dizer, 40 anos, 38 anos, e ainda não sabem o que vão fazer. Não sabem. Não traçaram planos em relação às suas famílias, estão completamente perdidos. Então, famílias sem rumo. Vou para a direita, vou para a esquerda, o que eu faço? Certa vez, tinha um cartaz em um lugar escrito o seguinte, era a imagem de um homem correndo numa maratona, e ele dizia o seguinte: estou fazendo de tudo para prolongar a minha vida, para fazer exercício, fazer dieta, é o que nós mais vemos hoje, né? Guaratinguetá é uma cidade do tamanho de um ovo, mas tem academia para dar com o pau, muita academia, todas lotadas, não tem nada contra a academia não, tá? Mas eu gosto de correr, tá? Para quem não sabe, quiser dar uma corridinha aí comigo, uma corridinha leve, a gente corre, tá bom? Que nem os jovens aí foram correr comigo uma vez, então a gente pode correr um dia, né, Gabriel? Vamos dar uma corridinha aí junto. Eu gosto de corrida, gosto de academia, nada contra, mas nós vemos que há uma febre para cuidar do próprio corpo, da própria saúde. É uma das coisas que mais dá dinheiro, é esse mercado de nutrição, de academia, reabilitação, farmácias, suplementos, whey protein, creatinina, e aí vai. Então, nesse cartaz estava escrito, ó, estou fazendo de tudo para prolongar a minha vida, na esperança de que algum dia alguém me dirá por quê. É mais ou menos isso. Todo mundo quer viver mais, não é? Todo mundo quer viver mais. Mas, se perguntar, por que você quer viver mais? Para ter uma qualidade de vida e tal, mas o que você vai fazer? Qual a razão da sua vida, a razão da sua existência? Os homens perderam o sentido da vida, mas assim mesmo tentam desesperadamente prolongar a vida. Sabe o que é isso? Alguém já ouviu falar? Fernanda, você já ouviu falar? Criogenia? Criogenia, o que é isso? É o seguinte, o cara que tem muito dinheiro para jogar fora, bilionário, ele resolve o seguinte: quando eu morrer, eu quero que congele meu corpo. E aí faz que nem aquele gordinho ali da foto, né? A barriguinha lá, está lá congeladinho, que ele tem a esperança de que quando descobrirem a doença que matou ele, alguém
vai trazê-lo de volta. É interessante se perguntar, você crê em ressurreição? Ele diz, não, não crê em ressurreição, mas ele acredita piamente que ele vai ficar congeladinho ali, não é filme de ficção, é verdade. Tá? Tem uma reportagem da revista Veja, se não me engano, 2006, se não me falha a memória, que o título é Gelado Mais Rico. Gelado mais rico. Depois você procura lá no Google, gelado mais rico. O cara paga milhões para isso aí. Isso é caro, caro. Sabe nem se vai dar certo, ele está ali morto, congelado. E olha o pensamento ilógico, né? Ele quer que quando ele descobrirem a cura da doença dele, que matou ele, aí o pessoal descongela ele, mas ele já está morto. Olha que burrice, né? Mas quer gastar dinheiro, deixa, né? Esse pessoal adora gastar, né? Então deixa. Mas uma interessante contradição é que cada vez mais ricos se suicidam. O cara busca viver, paga para ficar congelado, mas cada vez mais nós vemos ricos suicidando, mas eu ainda vou além. O suicídio tem aumentado muito entre a população no nosso país, mais do que você imagina. Suicídio de jovens, adolescentes, idosos, pastores se suicidam. Eu acho interessante, sem menosprezar, eu vejo muitos artigos que são escritos, de pessoas boas mesmo, mas não sou tupiniquim, eu tenho a minha posição também, que escrevem, não, os pastores que se suicidam, né, a pressão é grande. Eu não gosto de ficar dizendo, né, o que a gente faz ou não, né, mas eu mostrei para os irmãos as noites que a gente vira, as demandas que a gente enfrenta, e eu chego a uma conclusão. O pastor, ele é chamado para quê? Não é para sofrer? Né? Os apóstolos não diziam que eles eram os últimos, considerados as escórias do mundo, né? Que eram desprezíveis, todo mundo era rico, eles eram pobres, né? Enfim, afinal de contas, quando você entra no ministério, tá? Os mais jovens aí, Danilo, Lucas, o Samuel e aqueles que querem ser pastor, você está entrando sabendo que o negócio não é fácil. Então não cutuca a onça com a vara curta. Não cutuca a onça com a vara curta. Então, ao meu ver, esse desespero é porque as pessoas, às vezes pastores, entram pensando que é uma maravilha. Querem ser reconhecidos, né? Querem ter prestígio, e daqui a pouco as coisas não são bem assim, né? Porque se você for falar a verdade, você não vai ter muita aceitação mesmo, porque os homens não aceitam a verdade, e aí você começa a bater o desespero, a demanda é grande, noite sem dormir e tal, e daqui a pouco o cara, vou morrer. Mas o suicídio tem aumentado, até mesmo entre pessoas que se dizem cristãos. Meu filho trabalha no corpo de bombeiros da cidade de São Paulo, no Ipiranga, a base do Ipiranga. Ele falou, pai, eu vejo suicídios todos os dias, quase todos os dias. Muitos idosos, por exemplo, que são abandonados pelos filhos. Aí um vizinho liga lá para a base onde o Ricardo serve, liga para lá, está um cheiro de podre aqui na casa do lado, tal. E quando meu filho chega lá com os bombeiros, arromba a porta, está lá a senhorinha de 80 e poucos anos, apodrecendo já e morta. Se lançou do 8º andar, se não me engano, uma senhora, uma idosa. E segundo os vizinhos, ela reclamava muito que os filhos a abandonaram, tal, e um dia abriu a janelinha lá, a velhinha, e se jogou e pum, morreu. Suicídio. Porque as pessoas estão cada vez mais sem o sentido da vida. Para que eu vivo? Para quê? Eu dediquei minha vida inteira aos filhos e agora eles foram embora. Aí fica, e agora? Dediquei a vida inteira à minha esposa e aí ela morreu, e agora? Ou vice-versa. E olha, demorei a fazer tal coisa, agora eu estou com 50 anos, o que eu vou fazer? E a minha vida não tem sentido, e é mais ou menos isso aí, né? Por que será isso? Uma geração
pós-moderna sem absolutos, relativista, sem autoridade e sem restrição. Criado sem restrição, sem autoridade, relativista, é isso, é o que você pensa, e isso não acaba bem. Pode ter certeza que não acaba bem. Resultado, vive sem rumo, e a raiz do problema qual é? Exclusão de Deus, tornando impossível um significado final. Se você exclui Deus da sua vida, se você exclui Deus da família, se Deus é excluído do mundo, não há sentido para nada. A glória do homem é ser a imagem de Deus. E se Deus não existe, o homem passa a ser um produto do acaso, tão quanto uma minhoca. Certa vez, um ateu, lá da escola de especialistas, foi trazido à minha casa. Ele quer falar que o senhor diz que o senhor é muito tolo, ficar acreditando em Deus. E ele queria falar com o senhor. Irmão Alfredo, que levou ele lá em casa. Eu posso trazer ele na sua casa? Pode. Aí veio lá, o cara é astrônomo, tal, trouxe 10 livros lá do Carl Sagan, né? E foi lá, papapá, apresentou os homens, eu fiquei quieto. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, só vou falar o seguinte para você, a ameba é mais feliz do que você. Aí ele, como assim? Falei, a ameba é mais feliz do que você. Porque a ameba não sabe de nada, né? Então, ela vai ser pulverizada e acabou. Mas você, na sua teoria, no seu Big Bang, você crê que o universo vai se expandir e depois ele vai retrair e acabou. Não há sentido para a sua vida. Então a ameba é mais alegre, porque ela não sabe de nada disso. Agora, pelo menos, se eu estiver errado, eu tenho 50% de chance de estar certo, matematicamente falando. Porque, para mim, há um sentido e há um Deus. E há uma eternidade. E o máximo que pode acontecer é nós dois, né, cairmos na inexistência, ou você vai para o quinto dos infernos e eu estarei no céu. Não há sentido sem Deus. Não há sentido, significado final sem o Criador. Se eu sou um produto do tempo e do acaso, e se a única razão da minha sobrevivência é a sobrevivência da minha espécie, dentro de um processo evolucionário impessoal, do que adianta viver? Repare as colocações que eu fiz ali, baseadas, por exemplo, no darwinismo, que o processo de evolução é impessoal, ou seja, ninguém consegue controlar o processo de evolução. Ele é impessoal. E ele vai resultar na sobrevivência da espécie. Mas se há algo impessoal, qual o sentido da sua existência? Como lutar contra algo? Infelizmente, muitos cristãos também perderam o sentido da vida, perderam a noção. Porque estão excluindo Deus das suas vidas. Não, pastor, eu não faço isso. Sim. Quando você deixa de buscar os fundamentos contidos nas Sagradas Escrituras, você está automaticamente excluindo Deus da sua mente, do seu pensamento. Então você não está renovando e conformando a sua mente segundo a vontade de Deus, mas segundo sua própria opinião. E hoje, o pensamento pós-moderno está penetrando na igreja mais do que você pode imaginar. Mesmo dentro de igrejas como a nossa, que você tem o estudo,
É uma igreja que procura expor as Escrituras. Mesmo aqui, a gente observa em um ou outro comportamento uma contaminação da cultura woke, de movimentos queer, de cultura pós-moderna. Nós vemos isso, às vezes, em menor ou maior grau. Infelizmente, cristãos também perdem o rumo. Aí surgem as perguntas: o que estou fazendo com a minha vida? Você já parou para perguntar? O que eu estou fazendo com a minha vida? Ela está indo, ó. Está se esvaindo das suas mãos, vamos assim dizer, né? Entre aspas. Eu parei para pensar, né, esses dias, comecei a olhar a história da igreja, ver minhas fotos lá no começo, ver hoje, né? Já estou falando que nem Paulo, eu fui moço, agora sou velho. Será que a vida para mim está chegando num ponto em que eu vou começar a perguntar: o que eu fiz, o que eu estou fazendo? Ou eu tenho algum alvo muito bem traçado, muito bem definido, para cumprir a vontade de Deus? Por que estou aqui? Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Hein, Bancate? O que você está fazendo aqui? Será que a minha vida faz alguma diferença? Será, Cadu, que a sua vida faz diferença para alguém? Para você mesmo? Alguma coisa que você fez ou que eu fiz permanecerá? Será que alguma coisa que eu fiz permanece como um legado na história da minha vida? E pior, né? Chegar na minha idade e falar: será que eu fiz certo? Será que o que eu fiz foi certo, Pedro? E aí? Olha quantas incógnitas, né? Então você precisa conhecer o alvo. Se você conhecer o alvo, você tem como atingir o alvo, né? Se você não conhecer, não adianta. Nem a Tassiane acerta o alvo se ela não saber onde ele está. Mas quando se trata de família, não é o pastor Luciano ali não, tá? É um personagem aleatório, tá? Falando que ele não está aqui, né? Mas a gente quer saber o sentido da vida. Mas, veja bem, quando se trata da família, o que você faz? Empurra com a barriga. Você sabe que tem alguma coisa errada, que não está tudo bem, que falta alguma coisa. Eu tenho que melhorar algo, mas depois eu acerto isso, depois. Quando é família, você empurra com a barriga. Já reparou isso? Você vai empurrando. Isso não é legal. Então, o que você tem que fazer? Ligar o GPS. Quando você vai viajar, eu tenho 2 GPS. Um se chama Helena. Eu andando do carro, não presto atenção em caminho nenhum. Minha mulher que fica: vai para cá, vai para a direita, segura a direita. Esquerda. Olha o radar. Você está correndo demais, hein? Você corre muito. Vai devagar. Ricardo, está 200 aí, vai devagar. Você está correndo muito. GPS, Helena. E o segundo GPS é aquela mulher também, sempre mulher, né, que fica: vire à direita, vire à esquerda. Vire, não sei para onde. Então, quando você quer saber o caminho, você liga o GPS. E qual é o GPS para você saber o caminho da sua vida e da sua família? Qual é o GPS? É o GPS do Criador. Que GPS é esse? A Bíblia. Então, você quer o rumo para a sua vida? Você quer a direção para a sua família? Você recorre ao GPS que Deus colocou aí na sua mão, que é a palavra de Deus, na qual Ele se revela a nós. Por que importa isso? Por que importa a gente estudar sobre família? Por que famílias importam? Então, a gente precisa recorrer à palavra de Deus para saber por que
que a família importa, qual o propósito dela, por que a família existe. Então, por isso que o tema da nossa aula é fundamentos da família. A gente precisa saber por que a família importa e para que foi criada, para a gente poder entender a importância dela e poder saber o rumo da nossa vida, para que a gente existe, para que a gente foi criado, para que a gente está aqui, né? Então, só assim você vai ter a verdadeira felicidade, eu digo para você. Porque a verdadeira felicidade não está em você mesmo, ela não está nos seus diplomas, no seu dinheiro, a verdadeira felicidade está em uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Então, nós precisamos recorrer ao propósito da família, o propósito para o qual fomos criados. Aí nós vamos ser felizes de verdade. Aí não vai acabar a vida que nem aqueles velhinhos, estou depressivo, já era. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que eu traço em minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu penso em chegar no fim da minha vida e dizer, missão cumprida, eu fiz o que o Senhor quis. Com as minhas limitações, eu fiz e tentei fazer o melhor para a glória do Senhor. Como o apóstolo Paulo, eu quero acabar. Não me comparando a ele, tá? 1 trilhão de distância de mim, mas dizendo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Baseado nisso, quando eu faço algo para os meus netos, não é esperando que eles fiquem me babando eternamente, senão vou me decepcionar. O que eu faço é sabendo que eu estou fazendo para a glória de Deus. Quando eu faço algo para a igreja, eu faço sabendo que eu estou fazendo para a glória de Deus. Dessa forma, eu deitarei a cabeça em meu travesseiro, em minha morte, sei lá se eu vou deitar no travesseiro, se eu vou cair duro, mas eu vou poder dizer, fiz segundo a tua vontade, para a tua glória. E aí a gente acaba da melhor forma possível. Quando indago sobre questões relacionadas ao casamento, para que existe o casamento, para que existe a família, a gente tem que partir de um pressuposto. Tá? E, aliás, eu quero dizer aqui para vocês, principalmente os mais novos, não existe neutralidade. Não existe neutralidade. É mentira. É mentira. Quando alguém diz para você, eu vou discutir com você aqui sobre religião, mas eu sou neutro. Mentira. Eu vou discutir aqui com você sobre política. Mentira. Não tem neutralidade. Mas eu não tenho partido nenhum. Mas toda pessoa tem uma cosmovisão e tem um pressuposto. Um bom livro para você ler é a Apologética Pressuposicionalista, John Frame, se eu não me engano, o autor. Todos têm um pressuposto. E o nosso é que Deus existe, começou por aí. Eu sou neutro, mas você crê que Deus existe? Não, então ele já tem uma posição. Aí ele vai dizer, tem. E a sua concepção de Deus está baseada em quê? Nas Escrituras? Não, então ele tem um pressuposto, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Está vendo? Não existe neutralidade. O meu pressuposto é que ela é a palavra de Deus. Então a gente pode discutir com todo mundo, pode debater, discutir vem de discurso, tá? Não é sair na murrada, não. Você pode discutir com a pessoa, mas não com a falácia de que não há um pressuposto. Você não precisa dizer para ele, né, na lata, você não é neutro, coisa nenhuma, você tem um pressuposto. Não. Você vai levando o diálogo até ele perceber isso, que ele realmente tem um pressuposto. Assim como você tem, você não vai esconder o seu. Você não vai falar, você é neutro também, todo caminho leva a Deus. Já ouviu falar na espiral do silêncio? Você senta na roda de amigos, daqueles amigos muito bonzinhos, né? Eles dizem, todo mundo segue a Deus, todo caminho leva a Deus, e você fica lá aqui um bobo. É. Mentiroso, você sabe que não é todo caminho que leva a Deus. Você está com medo, está se acovardando, você tem um pressuposto. Você vai falar, não, eu tenho um pressuposto.
que só um caminho leva a Deus. E esse caminho está nas Escrituras, é através de Cristo revelado nas Escrituras. Só que o que acontece? Isso aí faz você ser aquele cara que vai no lugar e ninguém tolera você, cara, né? Mas Jesus partiu de pressupostos. Quando a gente pega esse texto, Marcos 10, quem pode ler para mim? Marcos capítulo 10, versículos 2 a 8. Aquele que tenha uma voz de locutor, né, de rádio, ou aquela mulher que tem voz de cantora sertaneja, aquela voz... Lê aí, para todo mundo ouvir. Marcos capítulo 10, versículos de 2 a 8. Vamos lá, Luquinha, lê aí então. Então, ótimo, eu acho que ele leu o segundo texto, não foi isso? Mateus 19? Não. Ou o primeiro mesmo, é o primeiro mesmo, é que ele leu todo o texto, ótimo. Muito bom, irmão. O outro texto é bem parecido. Qual o pressuposto aqui de Jesus? Quando os fariseus perguntam, é lícito o homem deixar a mulher por qualquer motivo? E os fariseus se embasaram na lei de Moisés, que Moisés escreveu, que desse carta de divórcio. E aí, Jesus diz, olha, Moisés disse isso por causa da dureza do coração de vocês. Coração duro, que não tem perdão, não tem acordo. Então, Moisés disse isso por causa da dureza do coração de vocês. Agora, qual o embasamento, vamos assim dizer, jurídico de Jesus? Ele recorre ao quê? À lei. É a lei que ele recorre. No sentido de escritura, todo o Pentateuco é lei, tá? Qual é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu a Torá? Moisés, inspiração de Deus. Mas aqui especificamente, ele está se referindo à lei deuteronômica. Os mandamentos, as ordens, tá? Então, Moisés disse para dar a carta de divórcio. Mas Jesus falou, não, Moisés disse isso por causa da dureza do coração de vocês. Só que Jesus vai além. Eles imaginavam que Jesus ia dar uma resposta embasada ali. Mas Jesus, ele vai no princípio. Você reparou o que Jesus falou? Mas no princípio não foi assim. Que princípio é esse? Gênesis. E Jesus conclui, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, aonde Jesus baseia o seu argumento? Na criação. O casamento é anterior à lei. O casamento é anterior à existência de templos e de igrejas locais. O casamento é uma instituição divina, um propósito criado por Deus. Então Jesus, quando ele vai dizer o seu argumento, ele não diz assim, Moisés, ele vai além. Ele diz, olha, no princípio não foi nada disso que Deus planejou. Deus criou o homem, a mulher e disse que eles se unissem. Não é isso? Deus criou o homem, a mulher, e serão ambos uma só carne. Homem, gênero, o gênero humano é homem e mulher. Assim como Deus é Pai, o Filho
e o Espírito. O Deus é triuno. Assim como homem e mulher formam uma só carne. Então Jesus se baseia ali, e é lá que nós vamos nos basear. Como saber o sentido da vida, da família, da nossa vida, do nosso casamento, do nosso matrimônio, onde nós vamos nos embasar. Então está lá, Raquel, nós vamos usar a mesma metodologia de Jesus, o propósito de Deus, tá? Qual foi o propósito de Deus para a família, para a gente saber o que a gente tem que fazer. Por isso, que na Confissão de Fé de Westminster, a primeira pergunta diz o seguinte: qual o fim supremo e principal do homem? A resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Para que Deus criou o homem? Para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Para sempre. Deus não precisava nos criar. Ele tem o amor intrínseco em si próprio, ele é o próprio amor. O Pai ama o Filho eternamente, em plena comunhão. O Filho ama o Pai eternamente, em plena comunhão. O Espírito ama o Filho e ama o Pai, e ambos também amam o Espírito eternamente, em plena comunhão. No início da Bíblia nós já vemos a Trindade revelada no Elohim, no Bereshit, Bará, Elohim, Deus criou, Deus ali está no plural. E o Filho, sempre amado, estava no princípio, quando diz em João capítulo 1, no princípio era o verbo, versículo 1, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o versículo 2, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo estava presente na criação com o Pai e com o Espírito, quando a Bíblia diz, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Louvado seja Deus! Tremendo, transcendente, incompreensível, mas ao mesmo tempo compreensível naquilo que Ele nos revelou. E esse Filho amado, eterno, do qual Deus dá o testemunho, este é o meu Filho amado em quem eu tenho alegria. Esse mesmo Filho, diz em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, eu e você, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não nasceram da carne, nem da vontade do varão. Estamos aqui, e há propósito na nossa vida, e o propósito é a glória de Deus. Todos os catecismos enfatizam isso, as confissões de fé antigas, a nossa confissão de fé enfatiza isso. Se você perceber, a nossa confissão de fé, ela começa dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, imutável, inerrante, infalível, e que o homem, ele é criado para isso. Quando nós temos os nossos artigos de antropologia, nós falamos que o homem foi criado para a glória de Deus. Isso já evita que, por exemplo, um pastor de nossa igreja queira glória para si mesmo. Ou qualquer um que faça algo aqui. Por exemplo, o Catecismo Puritano de Charles Haddon Spurgeon, ele diz o seguinte, primeira pergunta, qual é o objetivo principal do homem? E a resposta, o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre.
Você vai ver isso, Confissão de Fé Batista de 1689 e muitos outros documentos. Fomos criados para a glória de Deus e nos alegrarmos nele. O que significa isso? Como estamos traçando uma teologia bíblica, lembra que a nossa matéria é traçar uma teologia bíblica da família? Então a gente precisa identificar o contexto histórico de quando a família foi criada para que a gente descubra qual o propósito dela. Não adianta a gente fazer uma teologia sistemática. A família é amor, aí pega os textos lá, tudo separado de amor. A família é legal, aí não, que a gente vai incorrer em erros. Então a gente tem que traçar uma teologia bíblica da família, para a gente saber, ao longo dessa linha de pensamento, o objetivo. Então a gente vai buscar na história bíblica, não é na história, não é teologia histórica. A gente vai tirar da progressão da revelação bíblica o propósito de Deus para a família. Então vamos ao plano original. Qual o nosso pressuposto? A Bíblia é infalível, imutável, inerrante, foi inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Então vamos ao início. Vamos traçar um início histórico aí. Deus chama um homem, é um dos principais pontos ali de Gênesis. O livro de Gênesis, a palavra Gênesis, significa princípio. Esse livro, no hebraico, ele se chama Bereshit, né? Ou seja, o princípio. É o princípio de todas as coisas. Em Gênesis você vai ver o princípio da criação, o princípio do homem, o princípio da família, o princípio do pecado, o princípio da morte, o princípio do evangelho, o proto-evangelho, que é anunciado em Gênesis, o princípio da nação de Israel, das promessas de bênção e alianças em Cristo que viria. Você vê o princípio das nações, quando Deus confunde as línguas e as nações são formadas. Então, Gênesis é o livro dos princípios, é o princípio. Então vamos lá. O chamado de Abraão é um ponto principal, porque nele está a promessa da aliança. E também a origem da nação de Israel. Lembre-se que quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio? Quem escreveu? Moisés. Se você é um bom aluno discipulado, já passou por essa fase, né? E se você é um bom aluno de teologia e frequenta os cultos, você sabe que Moisés escreveu o Pentateuco. Ele é o escritor do Pentateuco. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é chamado em Israel, nas Escrituras, é chamado de Torá. Todo o conjunto é a lei. Agora, a lei, especificamente falando, está lá em Êxodo, os 10 mandamentos, aí vai a lei, Deuteronômio, que é repetida, enfim. Não vamos entrar nesse detalhe, mas aqui o chamado de Abraão é quando Deus promete que vai fazer dele uma nação. Tá? Há um pacto abraâmico aqui que Deus faz com Abraão e promete a ele que dele, através dele, seriam benditas todas as nações da terra, literalmente famílias da terra. Todas as famílias que compõem nações, né, porque as nações se formaram de famílias, tá? Vamos recuar lá no tempo, lembra de Noé? Sem, Cão, Jafé. A origem das nações está ligada à origem das famílias. Então, em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, por causa, na verdade, não de Abraão, mas em Cristo, seu descendente. Olha o que está escrito. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repetindo aqui, para quem está fazendo RCT aí, já está dando spoiler da minha matéria aí, o Pentateuco, tá? Então, Moisés
que escreveu, ele está escrevendo primeiramente, qual era o primeiro alvo dele? Os judeus. Que judeus são esses que Moisés está escrevendo e contando essa história? Os judeus que saíram do Egito. Eles ficaram 400 anos no Egito, tá? O que eles aprenderam lá no Egito? 400 anos, nasceu gente, morreu gente, nasceu mais gente, morreu gente. Israel ficou 400 anos no Egito. E quando eles estão no Egito, eles saem, eles são libertos, eles perderam um pouco da sua identidade. Eles conviveram com todos os deuses do Egito, o deus Sol, o deus Ram, Amon-Ra, o deus Mosca, Zebu, senhor das moscas, e muitos outros, o deus Nilo. Repare, o que Deus faz com as pragas? Você já parou para prestar atenção? Deus está ferindo os deuses do Egito. Está mostrando que aqueles deuses não são nada. Ah, eles adoram o Egito. Pá! Moisés, fere o Egito com a vara e vai virar sangue. Acabou. Cadê o Deus Egito? O Deus Nilo? Ah, eles adoram a mosca, né? Encheu o Egito de mosca. Ah, eu não aguento mais a mosca. Parou a pensar isso? Ah, eles adoram o Deus Sol. Ah, é o Sol. Escureceu o Egito. Um por um, Deus foi destruindo as crenças que estavam contaminando o povo dele lá no Egito. O último, Baal-Zefon, estava ali guardando os mares. Por isso que Deus faz eles dar uma volta, e quando chega lá no Mar Vermelho, tinha a estátua de Baal-Zefon. E Deus abre o Mar Vermelho, e o povo passa, e os egípcios morrem afogados. Então, era necessário, irmãos, eu quero que você entenda, que Israel conhecesse a história deles. Era um povo que ficou 400 anos jogado. Então Deus começa a contar a história para eles. Olha, como é que começam os mandamentos? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Então Deus se apresenta, eu sou o Senhor que tirei vocês de lá. E aí ele começa a contar que Deus é o Criador, tal. Então Moisés está fazendo o que para o povo de Israel? Ao longo da caminhada no deserto, no Êxodo, Moisés está relatando a história deles. Quem vocês são? Vocês não estão aqui para glorificar vocês mesmos, vocês não foram escolhidos para andar que nem as nações. Vocês não foram separados sem um fundamento, sem um propósito. Então Deus está contando a história deles, para que eles foram criados. Individualmente, como nação, tudo, todos os sentidos. Qual o propósito? Seria o povo, de onde viria o Messias. Tudo Moisés vai relatando e como Deus queria que eles andassem. Então, partindo lá de Abraão, Deus formou esse povo. É o que Deus está contando para eles. Olha, houve um homem chamado Abraão, eu chamei ele, o separei, falei que ele ia ser uma nação, que nele seriam benditas todas as nações, papapá. Deus vai contando a história. Tá? Jesus é o descendente de Abraão, através de quem as promessas chegaram a nós. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Até aqui, alguma dúvida? Vai esquentar mais. Vamos lá. Então Abraão daria a origem a um povo, uma nação. Êxodo 19:6 diz, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Israel precisava saber de onde veio, qual o propósito da sua existência, que reverbera em nós,
que somos o povo da aliança. Então, da mesma forma, nós precisamos saber o propósito da nossa existência, da nossa família, porque esse é o propósito de Deus, a família. Não, pastor, eu quero ficar solteirão. O problema é seu, mas o propósito de Deus é a família. Até porque, se não houvesse família, não teria humanidade, né? Não é verdade? Então, em Gênesis 1 e 3, está o início de tudo. A Bíblia responde questionamentos ali que descrevem a criação do homem e da mulher, o propósito de Deus para ambos, tá? E, por conseguinte, o matrimônio e a família. Na próxima aula, vocês vão estudar aqui com o pastor Danilo a questão de um para o outro. E depois, com o pastor Lucas, o propósito definido do homem e da mulher. E com o pastor Samuel, vem a notícia ruim, que é a desgraça da queda e o que é que ela causou na família. E depois ele vai falar da esperança na graça. E aí a gente vai caminhando em toda a teologia bíblica. Olha que gostoso. Então, vamos ver em Gênesis que o objetivo principal é a glória de Deus. Muitas pessoas, inclusive cristãos, estão egoisticamente preocupados com seus próprios problemas conjugais e sua tentativa de encontrar soluções para eles. As famílias têm problemas e a pessoa quer, esse é o meu problema, eu quero resolver ele, e ela perde o foco de todo o contexto. Olha o que diz, uma teologia do casamento pode ajudá-los a alcançar uma perspectiva teocêntrica da situação maior do qual seus casamentos constituem em uma pequena parte, mesmo que são que não insignificantes. Bom, Dave, no livro Quando os Pecadores Dizem Sim, ele diz o seguinte, o primeiro ponto, o primeiro pressuposto para um bom casamento é ter uma teologia correta. Você tem que entender quem é Deus, quem é você, o que é a família e o propósito da família. Já começa por aí. Se o casamento, por exemplo, reflete a união de Cristo e a igreja, faz toda a diferença. Por exemplo, há complementariedade no casamento, que reflete a imagem de Deus. Há um Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas eles, nesse relacionamento eterno, têm papéis diferentes. E no casamento, somos uma só carne. Os dois têm importância, mas papéis diferentes. Faz toda a diferença conhecer teologia. Se o casamento reflete Cristo e a igreja, quando você erra, Cristo já abandona você? Descarta você? Ou ele deu a vida na cruz e ergueu os braços para proteger a sua noiva? Então, saber isso faz toda a diferença no seu relacionamento. Quando você pensa no egoísmo, né? Quando você pensa em si próprio, no seu relacionamento, e você entende que você vive um para o outro, né? Muda tudo e faz a diferença. Então, o primeiro passo que devemos tomar, se vamos receber a ajuda que uma perspectiva bíblica certamente pode nos dar, é entender que casamento tem uma origem, base e ponto de partida cristológico. Tinha um objetivo maior. O casamento não é eterno. O casamento é para sempre. Depende, não é eterno. Ele vai acabar um dia, até que a morte o separe. Ele é vitalício, é para toda a vida. É diferente de ser eterno. Ele está apontando para algo maior. E quando você entende, enxerga essa base, faz toda a diferença. Ao criar o homem, macho e fêmea, dois machos não cumpririam o seu papel, nem duas fêmeas. Quando Deus criou o homem, macho e fêmea, a espécie homem, macho e fêmea, a sua própria imagem, juntando-os para se tornarem uma só carne, Deus nos fez como cópias de si mesmo em sua unidade trinitária. A imagem de Deus, espelhar a imagem de Deus,
é uma cópia, você está entendendo isso? Do aspecto trinitário de Deus. E a sua distinção como um Deus, 3 pessoas, e de si mesmo em relação ao povo da sua graciosa eleição. Deus é um conosco também. União, assim deve ser, né? Deveria ser. Até que o pecado estragou tudo. Mas a oração de Cristo é que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Mas essa unidade em nós, ela parte de uma unidade embrião, que é a unidade macho e fêmea na criação da família. E aí, aqui o texto prossegue, escrito por Brumley, prossegue no seguinte: analogicamente, o que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo, e o que deve ser entre Deus, Israel, Cristo, a igreja, é também o que deve ser no relacionamento entre homem e mulher, e mais especificamente entre marido e esposa. O que tem entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Unidade plena. Então, o que tem que ter entre marido e mulher? Unidade plena. O que tem que ter entre Deus Pai, o que tem entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Disputa entre eles? Não existe isso. O que deve ter entre o casal? Disputa entre eles? Plena unidade na obra. O pai envia o filho se submete ao pai, espontaneamente ao vir ao mundo. O Espírito é enviado pelo pai e pelo filho. Então, papéis no trabalho, homem e mulher têm papéis diferentes na sua missão entregue por Deus para eles. Quando esses papéis são distorcidos e quebrados, fatalmente o que vai acontecer? Fatalmente toda a família será destruída. E é a família a base dos povos, das nações, da sociedade. Destrói a família, destrói as igrejas, destrói a sociedade e aí por diante. Lembra-se que a gente está vendo a origem de tudo, e a origem de tudo está na origem da família e o propósito dela, biblicamente. Então, vamos ler de novo o texto de Gênesis 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Imagem e semelhança é a mesma coisa, é hebraísmo, tá? O que é um hebraísmo? Aí Raquel já está lá anotando tudo lá, no spoiler lá da matéria de Pentateuco. Hebraísmo é uma forma de linguagem própria do povo hebreu, uma figura de linguagem, uma forma de se comunicar por repetição, para memorizar. Muitas vezes eles usam palavras sinônimas para que você memorize algo, ou a mesma palavra. Jesus usou o hebraísmo. Em verdade, ó, 2 vezes. Ó. Em verdade vos digo. Então, o que ele está fazendo? Repetindo para você memorizar. Criou Deus o homem, imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. E o final diz o quê? Homem e mulher. Então, ninguém nasce homossexual, ninguém nasce lésbica. O propósito de Deus na criação, Deus criou homem e mulher. Biblicamente, é esse o propósito. Existem pelo menos 3 propósitos em Gênesis 1:26 para Deus criar a família. Então vamos lá, para que Deus criou a família?
para refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem de Deus. 3 R's. É bom repetir letras que você grava. 3 R's. Se eu perguntar a você, Joselito, para que Deus criou a família? RRR. Soares. Não, não é não. Sai para lá, está amarrado, vai embora, some. Para que Deus criou a família? 3 R's. Vamos lá. Refletir a imagem de Deus. Tá bom? Reproduzir a imagem de Deus. E representar a imagem de Deus. Decorou? Refletir, reproduzir, representar. Agora, quer que o desenho vai ficar melhor ainda, para você não esquecer. Reproduzir, espelhar, espelho, espelhar, né? Espalhar, reproduzir e representar, espalhar essa imagem no mundo. E como você espalha a imagem de Deus no mundo? Gerando filhos à imagem de Deus. Você foi criado para espelhar a imagem de Deus, tá? Refletir a imagem dele. Então a sua vida, individualmente também, sim, tem pessoas aqui que não são casadas. A irmã Maria Ângela não é casada, mas ela reflete a imagem de Deus na vida dela. E como que ela pode reproduzir, espalhar a imagem de Deus? Através de filhos espirituais também. Na grande comissão. Porém, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. A melhor representação dessa imagem está na união do casal. E não no individualismo. Nem se compara. Porque nós só conseguimos espelhar a imagem de Deus de uma forma mais profunda na união do casal, que reflete a união e o caráter do Deus Trino. Até aqui tudo bem? Então vamos ver aí, ó. Primeiro propósito, refletir a imagem de Deus, que nós lemos aí, criou Deus, o homem à sua imagem. Então a glória do homem é que ele reflete a glória de Deus. O homem reflete. Essa é a glória. Em outras palavras, a beleza do homem é que ele reflete a imagem de Deus. Essa é a tua beleza. Tira a imagem de Deus de você, você perde a glória. Qual o valor? Por que você tem mais valor do que ovo de tartaruga? Porque a tartaruga não é a imagem de Deus. E você é a imagem de Deus. Porque você tem mais valor que o macaco, porque o macaco não é a imagem de Deus. Se você botar um macaco na frente do espelho, o que ele vai fazer? Macaquice. Ele não sabe que existe, tá? Ele não sabe da existência dele. Ele vai achar engraçado algumas coisas. Eu morei na escola de aeronáutica há 30 anos. E a minha casa era um paraíso, entre aspas, porque paraíso é só com Deus, né? Mas era um lugar maravilhoso. Eu morava na última casa, perto da fazenda. Abria a janela, só via boi, vaca, búfalo, e planta e bicho. Era uma delícia. E tinha uma sabiá que ela fazia ninho na minha garagem, esporadicamente, ou melhor dizendo, né? Constantemente ela fazia 2 vezes por ano um ninho na minha garagem, a mesma sabiá. Era lindo, ela botava lá, acostumou, não tinha medo da gente. Mas depois eu percebi que ela estava ficando machucadinha e o vidro do meu carro estava todo arranhado. E eu falei, o que será que está acontecendo? Aí um belo dia, eu levantei bem cedo e eu vi que a sabiá, ela estava furiosa e ela batia no vidro do carro. Porque ela enxergava o reflexo dela no vidro e achava que era uma outra sabiá, que estava ali ameaçando o ninho dela, e ela se arrebentava toda, até cansar, se machucar, e eu morrendo de dó dela, falei, meu Deus do céu. Aí eu tirei o carro daquela posição, porque ela não sabia que era apenas uma imagem.
Os homens fazem imagem dos seus ídolos. Eles imaginam deuses segundo o coração deles. O católico faz as suas imagens, imaginando que Deus é aquilo que está no coração dele. Mas nós não fomos chamados para fazer imagens, porque Deus fez a imagem dele. E a imagem dele é o homem. Deveríamos refletir a sua glória. E Deus envia a sua expressa imagem, Jesus Cristo, ao mundo. Um dia Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, é só isso que precisamos. E Jesus vira para Filipe e diz: Filipe, eu estou tanto tempo com você, você não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. É só isso que você precisa. Fomos criados à imagem de Deus para refletir a glória de Deus. E o paradoxo do ateísmo é que ele valoriza algo que para ele não tem valor. Olha que doideira. O ateu põe o valor todo na própria existência precária do homem, do qual ele mesmo afirma que não passa de um animal. E é por isso que reverbera nas coisas que nós vemos hoje. Ah, pode abortar, o homem não tem valor, então mate a criança. Ah, o velhinho está lá morrendo, desliga tudo, deixa ele morrer, não tem valor. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Esse é o paradoxo do ateu. Ele fala uma coisa, mas é inconsistente no pensamento dele, porque ele valoriza aquilo que ele diz que não tem valor. Mas o nosso valor está em sermos a imagem de Deus, a nossa glória é essa. O que nos difere dos animais é a glória de Deus na nossa vida, por sermos a imagem de Deus. A perspectiva teocêntrica versus antropocêntrica altera os conceitos da própria família, foi o que eu acabei de falar. Se a tua perspectiva é centrada no homem, antropocêntrica, você pode casar e separar, porque o importante é você ser feliz. Muitas pessoas hoje casam, eu caso porque eu quero ser feliz. Mas o que tem de errado nisso? Irmã Raquel, qual o problema de você casar porque quer ser feliz? Porque o casamento não é para satisfazer a você, é o outro. Eu quero que a minha esposa seja feliz para a glória do Senhor. E ela quer que eu seja feliz para a glória do Senhor. O casamento não visa a satisfação própria, mas ele tem um objetivo muito maior, que está nas Escrituras. Que Deus seja exaltado na sua casa, Juliana e Diego, através de vocês. Que as pessoas, os seus parentes que não são crentes, olhem para vocês e vejam o reflexo da imagem de Deus na união plena de vocês, no amor pleno, que se doa um pelo outro. Pedro, Jéssica, todos os casais aqui, os mais jovens. Desde o início temos o privilégio e a responsabilidade de refletir a imagem de Deus, em comunhão com Ele. O fato de o Senhor criar o homem, sugere que Deus desejava ter relacionamento com seres que, feitos à sua imagem, pudessem se comunicar com Ele. Por que a gente é criado à imagem de Deus? Deus tinha uma intenção, Ele quer se comunicar com a gente. Não é com o macaco, o passarinho, com a toninha, com a minhoca, com a lombriga, com a tênia. Não, Deus quer falar com... Eu dou uns exemplos de bicho, eu podia dar uns mais bonitinhos, fofinhos, né? O urso panda. Tá. Mas Deus, Ele quer falar com o homem. E se nós não fôssemos a imagem de Deus, nós não poderíamos saber que Ele existe. Porque Deus conferiu ao homem atributos que o tornam capaz de comunicar-se com Deus.
E teologicamente, no sentido mais preciso, no sentido calvinista raiz, né, é para que ele pudesse comunicar com o homem responder. Então, Deus cria o homem um ser capaz de falar, de pensar, que tivesse um raciocínio lógico. Então Deus comunica atributos que nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis. Deus comunica esses atributos ao homem, por ele ser imagem. Então o homem, ele é capaz de criar. Deus cria. Então ele deu capacidade ao homem criar. Só que o homem não cria do nada. O verbo hebraico, lá em Gênesis é bereshit, bará. Bará é criar de algo que não existe. Então só Deus traz à existência o que não existe. Mas o homem cria baseado na matéria-prima que Deus lhe deu. Ele dá a ordem ao homem cultivar a terra. Descubra os recursos dela. Que gostoso que Deus fez. Ele faz tudo, põe todos os recursos e diz, agora você cultiva a terra. Aí os homens vão descobrindo, né, que tem que botar tantas sementes, qual a semente que dá num dia, no outro. Eles descobrem as leis que Deus criou. Então Deus põe atributos no homem comunicáveis. Lógico que os atributos incomunicáveis pertencem só a Deus. Que atributos incomunicáveis? A imutabilidade, a eternidade em si próprio, a onisciência, onipotência, onipresença, isso pertence só ao Criador. Mas ele cria o homem para se comunicar, e quando Deus se comunica com o homem, nós podemos chamar isso de revelação. Deus se revela ao homem. E qual a resposta do homem para Deus? Adorar a Deus, porque à medida que Deus se revela ao homem, o homem tem prazer nele, se alegra nele e adora a ele. Por isso que diz o Salmos 29, 1 e 2, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Deus mostra a sua beleza a nós, como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Isso nos leva a uma atitude de adoração, de prostrar-nos diante dEle. E aí o homem reflete essa imagem, sendo plural e singular, assim como Deus é plural e singular. Quando Deus criou os animais, Ele os fez para reproduzir segundo a sua espécie. Mas quando fez o homem, olha só, ele fez alguém semelhante à espécie dele. Semelhante, tá? Por favor, isso não significa que o homem é um pequeno Deus, tá? Mas Deus criou a gente para reproduzir, tá? A imagem de Deus. É para isso que você existe, para isso que existe sua família, tá? Para isso que você educa o seu filho, que nós vamos aprender ao longo de todas as aulas. Seriam necessárias pelo menos 2 pessoas com o potencial para um relacionamento no qual as partes amam, servem e glorificam umas às outras. O Emerson ama, serve, ele glorifica também a sua esposa e vice-versa, refletindo o que acontece com o Deus Trino, a imagem do Deus Trino. E o que é mais importante, seriam necessárias 2 pessoas que desempenhassem papéis diferentes na criação e na redenção. Embora todos os seres humanos, homens e mulheres, sejam portadores da imagem de Deus, semelhantes a Ele, como seus filhos, é necessária a união singular de homem e mulher em uma só carne, no casamento, para refletir a relação do amor no Deus triuno. Para completar, eles têm que ser uma unidade, mas têm que ser diferentes. Se fossem 2 homens, eles não iam se completar, porque são 2 iguais. Sacou isso aí, Pedro?
Dois iguais, não se completam. Duas mulheres, duas iguais, não se completam. Homem e mulher se completam. Dois diferentes que se unem em dependência mútua. Um depende do outro. São iguais em valor. Veja bem, homem e mulher são iguais em valor, mas diferentes em papéis e funções. Por isso que no casamento há uma complementariedade, ou seja, eles se complementam. Então a imagem tem os seguintes aspectos, conforme vimos, os atributos comunicáveis, o governo, tá? O homem é o vice-regente, Deus manda o homem para representá-lo na terra como vice-regente. Havia um costume antigo dos reis da terra, nos antigos impérios, quando eles conquistavam uma cidade, eles colocavam uma estátua deles lá, para dizer, ó, esse lugar aqui pertence a Augusto César, ele conquistou esse lugar. Então Deus cria o homem à sua imagem e o coloca, o espalha em toda a terra, para dizer, eu sou o soberano sobre toda a terra. Aonde há um ser humano, a imagem de Deus, homem e mulher, o que está dizendo Deus? Eu domino sobre toda a terra. Por isso que é importante espalhar a imagem de Deus. E os aspectos relacionais do Criador são vistos no homem. Homem e mulher em plena união, mas também se expande a comunidade. Somos um só corpo, unidos em Cristo. Igrejas são formadas por famílias, que estão também unidas em um só corpo. Nos relacionamos com o Criador e nos relacionamos com o homem, também a imagem de Deus. Então, somos capazes de falar com Deus e falarmos uns com os outros. A mulher participava com o homem na constituição da Imago Dei. Tá? Veja bem, tem gente que acha que mulher não é a imagem de Deus, pelo amor de Deus, né? Não sei de onde algum debilóide tirou isso. Quando Deus fez o homem à sua imagem, ele diz assim, ó, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem é a imagem de Deus e a mulher é a imagem de Deus. A Imago Dei está nos dois. O reflexo de Deus no homem, precisava demonstrar essa categoria fundamental da natureza divina. Daí a necessidade de um relacionamento pessoal íntimo, como que seria mais tarde definido como osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vocês querem que eu pare ou posso ir mais 10 minutinhos? Mais 10 minutinhos? Quem é o corajoso também fala, não, pastor, acho que tem que parar. É covarde uma pergunta dessa aí, é fogo, né? Possivelmente a existência dos dois seres distintos, homem e mulher, reflete a imagem do Senhor. No Deus triuno, há comunicação, comunhão, amor, logo há plenitude, riqueza de relacionamento, papel. Por que a gente está falando e frisando bem isso toda hora, toda hora, toda hora? Eu disse o quê? Para que a família foi criada? Então vamos lá, para que Deus criou a família? Para refletir a imagem de Deus. Ótimo, então como que a família glorifica a Deus? Refletindo a imagem de Deus. E como que isso é feito? Unidade plena, comunicação, o amor mútuo, reconhecendo cada um seu papel. A pessoa, Deus Pai envia o Filho, aí o Filho, não, vai o Senhor, eu não. Inconcebível, impensável, beira a blasfêmia uma coisa dessa. O filho, como uma ovelha muda, foi ao matadouro. E Deus demonstra o amor pelo seu filho, ao dizer, assenta-te aqui à minha direita, até que eu ponha
todos os teus inimigos como estrado dos teus pés. O Espírito glorifica a Deus Pai e ao Filho e nos leva a adorá-los. O Espírito nos diz assim, não, pelo amor de Deus, quero, para mim. Não, o Espírito nos leva à adoração. É uma unidade plena, é assim que você tem que viver com a sua mulher. Esse é o propósito, primeiro, da sua família, refletir a imagem de Deus. Repita comigo, a minha família existe para refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus na terra. Saber disso faz toda a diferença. Estamos caminhando para o final. Só que as nossas famílias estão sob ataque, tá? Nesse conflito, vamos assim dizer, cósmico, Satanás, o que ele quer? Distorcer o matrimônio, destruir a família. Porque o objetivo dele é você não refletir a imagem do Criador. Já percebeu isso? Por isso que existe isso aí, ó. Homossexualidade, feminismo, transgenerismo, sodomia, poliamor. O que você está percebendo? Você está violando, tá? Ultrajando. O que o diabo quer? Ele não vence Deus, lógico, mas ele quer ultrajar o que Deus fez. Por isso que esses pecados são severamente punidos. Porque é um pecado que ultraja o propósito da criação, lá do princípio. E lembre-se que Cristo argumentou utilizando o pressuposto da criação. No princípio não foi assim. Então o propósito principal do nosso casamento não é a nossa felicidade. É algo muito maior e sublime que é revelado nas Escrituras. Então o relacionamento conjugal serve como reflexo da glória dos relacionamentos interpessoais. Resumindo, reflete a Trindade e Cristo e a igreja. Então, o nosso casamento deve ser uma união tal que reflita a união entre a Trindade, as pessoas da Trindade, e a união entre Cristo e a igreja. Por isso que lá em Efésios 5 diz, mulheres, sede submisso ao vosso marido como ao Senhor. Maridos, o que os maridos têm que fazer? Eles têm que dar a sua vida pela esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Papéis diferentes, valores, são valores intrínsecos da imagem de Deus, em ambos. Tudo que começa, ameaça a unidade do casal deve ser tirado. Ó. Você vai no restaurante, está toda a família lá, cada um com o celular. Triste ver isso. Televisão, e muitos outros exemplos que eu poderia citar, né? Mas aqui, ó, isso aqui é especialmente triste, tá? Escola. É uma ameaça para a família hoje, infelizmente. Algumas coisas, a maioria das escolas. Seu filho entra lá e são militantes. Aí começa a gritar lá, Palestina livre, não sabe nem por quê, não sabe nem o que é Palestina. Aí fica lá o professorzão, maconheiro lá com a camisa do Che Guevara, e seu filho vira um admirador do Che Guevara, esquecendo que Che Guevara fuzilava, matava, torturava, vira adepto de um regime que matou. Você pode olhar o livro Negro do Comunismo, se você gosta de ler, tem mais ou menos 1000 páginas, fonte primária, com fotos, documentos digitalizados assinados por Joseph Stalin, Lenin e Trotsky. Matou 100 milhões de pessoas no mundo. Que persegue, tortura e mata cristãos. Isso é o pior. É o que seu filho aprende.
Que legal. Criancinhas, tá? Escola particular, entre 5 e 8 anos, com danças sensuais, nos corredores da escola. Esse vídeo corre aí na internet, você pode ver lá. Funk, dentro das escolas, é isso aí. E aí você envia o teu filho para o César, e depois ele vira romano, e você não sabe por quê. Proteja a sua família, proteja a imagem de Deus em vocês. A família é tão importante que o único momento da criação, você sabia que teve uma hora na criação que Deus falou que não era bom? Ah, mas o homem sozinho, ele reflete a imagem de Deus. Sim, mas não de uma forma plena. Tudo que Deus criava, ele dizia o quê? É bom. Aí Deus criava outra coisa, é bom. Só teve uma hora que ele disse que não era bom. Qual foi? Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então não era bom. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse auxiliador idôneo é esse auxiliador ideal. Ou seja, vou fazer uma macaca para ajudar você. Não, não seria o ideal. Ou uma égua, ou uma minhoca, não. Uma girafa, uma elefoa, não. Farei uma auxiliadora ideal. Ou seja, imagem de Deus também. Que vai te ajudar nas ordens que eu te dei. Qual foram as ordens? Cresça e multiplique. Não vai multiplicar com a macaca. Domine a terra. Como é que ele ia fazer para dominar a terra? Não, vou te fazer uma auxiliadora idônea, ou seja, ideal, capaz de te ajudar. Não é bom que o homem esteja só. E aí vem a poesia, Deus cria a mulher, e a primeira poesia da Bíblia, ó, esta é, depois de ver macaca, depois de ver elefante, né? Convenhamos, né? Depois de ver minhoca, piolho, não sei se tinha piolho, mas tinha piolho, tudo. Aí Deus traz a mulher, aí vem a poesia, esta afinal é o osso dos meus ossos. Por que Deus não criou a mulher do jeito que Ele criou o homem, né? Justamente para dar a entender que os dois são um. Eles são um, você entende isso? Que homem e mulher são um. E assim deve ser. Feio aquele casal que a mulher diz uma coisa na frente dos outros, o marido diz outra. Não, ela você aquela brigalhada. Não, eles são um. Por isso que está lá, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí tem a profecia, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e serão ambos deixará o homem seu pai e sua mãe, e serão ambos uma só carne. Deixará, e constituirá a sua família. Um e outro servirá a Deus. Segundo propósito é produzir a imagem. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Irmãos, essas pessoas que não têm filhos, por algum problema, por alguma circunstância, isso é compreensível. E ele deve buscar, refletir essa imagem de alguma forma. Ou nos seus filhos, que Deus lhe dá para criar, ou nos filhos espirituais. Mas, entenda o que eu vou falar, quando um casal deliberadamente diz assim, nós vamos casar, e eu não quero esse negócio de filho, ele está pecando. Ele está pecando. Porque o propósito de Deus para a família foi o quê? Espelhar, espalhar e representar. Espelhar, espalhar
e representar. Crescei, multiplicai. O momento é o teu. Mas uma hora você precisa pensar nisso. Conselho, agora o conselho de um homem mais experiente, não é só pastor. Eu jogo bola com meus netos, eu brinco com meus netos, eu corro com meus netos. Ter filho cedo é bom. Que aí você vai ser um avô que ainda aguenta brincar. Senão você vai ser um avô que não vai mais conseguir fazer essas coisas. Mas tudo bem, a palavra de Deus é libertadora, ela restaura, ela nos ajuda a corrigir, nos ajuda a melhorar, e Deus, não há pecado que Deus não perdoe. Mas reflita nisso que eu estou falando aqui, tá? O propósito de reproduzir é só através de filhos, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Está aí, a reprodução é a representação, sujeitando a terra. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou, o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes chamou pelo nome Adão, no dia em que foram criados. Adão. Vocês sabiam uma curiosidade? Adão vem da mesma raiz de Edom. Edom, que significa vermelho. Vermelho, terra. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Repare que, agora, Adão e Eva, Adão dá o nome a ela de Eva, que significa vida. O que Adão está fazendo ali com a sua esposa, quando ele dá o nome a ela de Eva? Vida. Lembra que quem começou lá a pegar a fruta foi quem? Foi a mulher, né? Ela dá aquela pisada de bola, Adão vai lá, come também, aí estragou tudo. Mas logo em seguida Deus mostra a sua graça, traçando roupas com peles de animal, protegendo a vergonha. E ali Deus já estava dizendo o seguinte, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E ali Deus já está dando uma esperança de que o pecado deles seriam cobertos. E ele anuncia o proto-evangelho quando diz que enviaria a semente da mulher. E por que Deus não falou a semente do homem? Porque ali ele está também restaurando a mulher também. Então ele diz, da semente da mulher virá um que esmigalhará a sua cabeça. E Adão dá o nome à sua esposa de vida. E ele explica por quê. Porque ela será a mãe de todos os seres humanos. Vida. E ali o homem começa a reproduzir, deveria reproduzir o que é a imagem de Deus. Só que o texto diz que eles fazem a imagem de Adão. E qual era a imagem de Adão? O pecado que contaminou aquela imagem. E esparrama a imagem do pecado pela terra. Triste esse relato. Mas nós devemos trabalhar no resgate dessa imagem. Na primeira grande comissão é esse espalhar a imagem de Deus através dos nossos filhos. Temos uma missão de resgate do propósito do Senhor. Devemos discipular os nossos filhos para que eles espalhem a imagem do Criador. Para que eles casem um dia e tenham uma mulher que representem a imagem do Criador e a união de Cristo e a igreja. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás,
pois o Senhor teu Deus de todo coração, alma e força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha, irmão Emerson, tu inculcarás, parabéns pelo que você tem feito com seu filho. Você e a sua esposa Elaine, tu as inculcarás aos teus filhos. Parabéns, irmã Érica. E delas falarás, assentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, no levantar-te. Discipule o seu filho, Pamela, parabéns, faz isso. Tá? Outro dia eu vi lá o Samuel contando historinha para Noemi. Mas ela não entende ainda. Tá, ele já está inculcando a história bíblica, o relato bíblico no seu filho, para que ela espalhe a imagem de Deus. Você pode ler o texto todo depois, né? Eu mandei para vocês o slide. Salmo 78, 1, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos. Aí, Juliana, quando você tiver filhos, as palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, viu, Pedro? Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Conte para os seus filhos. Conte, Elisa. Continue fazendo isso. Tá, John? Coisa linda, o Vitinho adorando a Deus na igreja. Faça isso, faça. Faça, Tatiane, não deixe fazer. Tá? Para que eles, tá, ponham em Deus a confiança. Para que seja uma geração que tema a Deus. E por fim, fazemos isso com o discipulado das nações, enchendo a terra. Homem e papel trabalham juntos e de papéis diferentes nessa importante tarefa. Eu estou passando aqui rápido. E o último ponto agora, nossa conclusão, para a gente rever o que nós aprendemos até aqui. Então, temos uma razão para viver. Quando você estiver velhinho lá, morrendo, como você sabe que cumpriu o seu papel, vai ficar em paz? Porque eu glorifiquei a Deus. Os salmos dizem que os filhos, eles são como flechas, né, irmão Júlio? Na aljava do guerreiro. Por que flecha? Porque você não cria eles para você, você o envia. Você envia o seu filho para esse mundo de trevas. Como flecha na aljava do guerreiro. Bendito o homem que enche a sua aljava de flechas. Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. E diz a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê essa razão. Refletir a imagem de Deus é o nosso papel. Reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem de Deus. E tudo isso para a glória de Deus. Amém? Nós vamos encerrar, vou deixar para você refletir, se você quiser, como você pode cultivar e proteger a sua família. Pense nisso em casa. O que você pode fazer para isso? Eles estão expostos ao mundo horas e horas. Na igreja fica alguns momentos. Então a responsabilidade maior é sua e não minha. Como você pode proteger a sua família? Se eles estão na escola, seja um pai daquele chato que pega o caderno, olha, vê o que ele está aprendendo, vê com quem ele está andando na escola, o que ele está fazendo. Fazer isso com meu filho, até já grandão. Um dia ele falou, pai, eu já tenho 20 anos. Eu falei, tá bom, então tá. Pode arrumar uma casa, pode trabalhar, arrumar um emprego, faz a sua família. Não, eu não posso, então, enquanto você estiver aqui, quem manda sou eu. E graças a Deus por isso. Tá, irmã Fernanda? Graças a Deus por isso. Criar filhos dá trabalho. Como essa aula contribuiu para a sua família, irmão Emerson? Como irmão Joselito? Pedro, sua família que está começando aí. Você, a Jéssica. É certo casar com a intenção de não ter filhos? Pense bem. Você viu o propósito de Deus. Papel marido e mulher estão sendo deturpados no seu casamento? Na tua casa, quem é o cabeça? Na tua casa, a sua esposa
tem sido uma auxiliadora fiel, idônea? Como está o seu casamento? Até que ponto a cultura presente está influenciando a sua casa? Até que ponto ela influencia a igreja?